Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Dino no Supremo é a grande bomba do dia, só se fala nisso. E aí eu queria dizer para as pessoas que tentaram limar o Dino do Supremo que não funciona isso com o Lula, né? Expelir o Dino através de uma fake news, uma armação, um jornalismo sem credibilidade, que foi desmascarado por essa fórum, né? De uma maneira tranquila, sem gritarias, numa reportagem muito bem escrita pelo Marcelo Ayler, ouvindo a pessoa que coordenou a matéria contra o Dino, a editora de política do Estado, Andresa Matais, ouvindo fontes de dentro do Estadão que trabalharam ou trabalham lá. Nós falamos com 3 jornalistas antes de publicar a matéria e depois disso falamos com mais uns 5 ou 6. Todos confirmando, muitos torcendo, muitos dando nome de pessoas que foram vítimas de assédio para fazer esse tipo de matéria em outros momentos, que saíram do Estadão e que poderiam falar na justiça. Uma dessas é uma brilhante jornalista. É uma jornalista de texto. E essas pessoas, evidentemente, não querem falar pela imprensa, porque sabem dos riscos que isso tem. Mas tentaram tirar o Dino do Supremo assim, na mão grande. Não deu certo. E o que esperar do Dino? O que esperar do Dino no ministro do Supremo Tribunal Federal? Dino é um homem de história de esquerda. Dino foi militante estudantil do PT lá na época da Uni. Ele era um cara muito filiado ao PT, militou no PT, e ele deixa o PT para ser candidato a deputado, porque o PT estava se aproximando muito do Sarney. E aí ele vai para o PCdoB, onde faz toda a sua trajetória política de deputado, presidente da Embratur, governador do estado por 2 mandatos, eleito senador, onde tem toda essa sua história, mas sempre como homem de diálogo. Dino é um homem do diálogo. Dino é um homem que conversa, inclusive hoje, com Sarney e seu grupo no Maranhão. Foi quem combateu, quem acabou com 70 anos de sarneyismo, 50, 60, seja lá quantas décadas foram, mas foi quase o PRI do Brasil. Sarney sempre elegeu governadores, prefeitos. Sarney é nome de avenida, de viaduto, de biblioteca. Cada Sarney tem 10 obras públicas inauguradas com seu nome lá. Dino combateu e derrotou Sarney, mas conversando sempre com todos aqueles que deixavam o sarneyismo de direita ou de esquerda, e depois conversando com o próprio Sarney, Rosiane e seus adversários. Combatendo na política, derrotando na política, mas respeitando humanamente. O que esperar de Dino Supremo? Esse Dino que dialoga com adversários, esse Dino que respeita os direitos humanos, esse Dino que tem um compromisso progressista de esquerda, que é um líder nato, e que vai ao Supremo porque Lula enxergou em Dino essa possibilidade de ele liderar um flanco, um bloco, e lá no Supremo conseguir construir uma hegemonia
mais progressista para o próprio Supremo, para que Lula não fique só tendo que construir isso a partir dos interesses e dos posicionamentos de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que não foram nomeados por ele. E é hoje quem são eles dois hoje que lideram totalmente o Senado da República e que, de alguma maneira, Lula está absolutamente amarrado. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Para o país, isso foi bom nos últimos anos. O país precisou muito do Supremo. Não fosse Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, provavelmente hoje veríamos uma ditadura. A coragem desses ministros foi fundamental para impedir o projeto autoritário de Bolsonaro, como também de Lewandowski e outros que foram. Mas eles surpreenderam, porque eles fizeram a virada. Eles saíram do lado do lavajatismo e do lado do golpismo da ala Temer para um posicionamento mais progressista e democrático nos tempos de Bolsonaro. Alexandre de Moraes foi nomeado por Temer. Ou seja, Alexandre de Moraes é um ministro que se tornou ministro do Supremo depois do golpe contra Dilma. Pelo golpe contra Dilma. Gilmar Mendes foi aquele que impediu que o golpe contra Dilma não deixasse de acontecer. Porque Dilma, quando nomeia Lula numa decisão democrática, por conta do Bessias, que hoje poderia estar no Supremo, né? Gilmar Mendes impede Lula de assumir a Casa Civil porque o Bessias, que é Messias, estaria indo levar um documento para Lula assinar, que era para o caso de Lula não poder voltar para Brasília tomar posse sem estar presente. Mas aquilo foi dado como se fosse uma grande armação para que Lula pudesse se livrar de uma prisão por estar indo para o ministério, quando, na verdade, Lula estava abrindo mão de todo o seu projeto político para tentar salvar Dilma naquele momento. Vejam, Flávio Dino, então, vai com essa missão também, de dialogar com esses dois ministros, de garantir com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes um tripé em defesa da democracia e dos direitos no Brasil. E de fortalecer esses ministros institucionalmente para que o Supremo continue e permaneça no campo da democracia. Porque esse é o grande desafio dos próximos 10, 20 anos do Supremo. Garantir o Supremo no campo da democracia, na defesa da Constituição, que poderia ter se tornado um sonho de verão. Se Bolsonaro tivesse ganhado essa eleição, quem estaria nomeando mais 2 ministros no mínimo era ele. E quem estaria empichando Alexandre de Moraes era ele. E talvez o próprio Gilmar Mendes era ele. E construindo um ministério, um Supremo Tribunal Federal de 15 pessoas para nomear mais 4 além dos 2 que teria direito. E estaríamos perdidos porque a Constituição seria rasgada, vilipendiada, com a assinatura de um novo Supremo. Lula está olhando daqui a 10 anos. E aí vocês me perguntam, mas ou vai? Esquecemos, então, o Dino para presidente da República? Lula também dá um sinal, que ele é candidato à reeleição. Candidato à reeleição. Quer mais 6 anos, teremos mais 6, 7 anos de mandato de Lula. 7, ainda primeiro ano. 7 anos e pouco. E Lula está bem, Lula está com saúde. E depois disso, aí é outra história. O próprio Dino tem uma defesa
uma tese como deputado de que o ministro do Supremo deve ficar 11 anos no cargo. É possível que ele mantenha essa defesa, aí cumpra só 11 anos e volte para a política para ser candidato a presidente lá na frente. Porque a experiência dele no Supremo será fundamental para que ele seja, inclusive, um presidente ainda melhor. E não teremos problema nisso, porque Joaquim Barbosa entregou a toga e quase foi candidato à República. Só não foi porque não conseguiu um partido para isso. Porque não era da política, mas Dino é da política. Então, já tinha feito um Fala Rovai algum tempo atrás, onde eu defendia a indicação de Dino. Quero dizer que acho ele um nome excepcional. O melhor nome que a gente tem para compor o Supremo nesse momento histórico. E o Ministério da Justiça não precisa ser o Ministério da Justiça como o do Dino. Pode ser uma coisa mais fria, mais tranquila. Quem tem que fazer a liderança política do governo não é o ministro da Justiça. São outros ministros. O que aconteceu é que, como tinha um vácuo, Dino assumiu esse papel de alguma maneira, principalmente nos embates da CPI. Mas, necessariamente, não é esse o papel do ministro da Justiça. Então, muitos dos nomes que estão sendo citados podem, sim, fazer um excelente trabalho nesse ministério. Enfim, alvissaras, parabéns, Flávio Dino. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.